Muito boa noite. Nós estamos, como toda segunda-feira, dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são organizados, né, e conduzidos pelo Instituto AMSUR, que é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, sempre em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Nós temos hoje uma conversa sobre o caso que se iniciou na semana passada, na verdade, no dia 8, que é o debate sobre a questão levantada a partir da tomada de decisão do Conselho Diretivo da Petrobras de não fazer a distribuição de lucros na forma de dividendos que vinha sendo feita já nos últimos anos, né, com a distribuição não só dos lucros, dos dividendos considerados como mínimos estatutários, mas também os dividendos extraordinários. Essa decisão do Conselho Diretivo da Petrobras, que gerou polêmica interna ao próprio governo, né, gerou polêmica interna ao Conselho de Administração da Petrobras, na medida em que se produziu, a partir dessa tomada de decisão, uma perda importante do valor nominal das ações da Petrobras, superior a 10% do valor das ações. Isto foi alardeado pela grande mídia e foi alardeado pelo sistema financeiro, pelos porta-vozes do sistema financeiro, como uma perda importante de patrimônio da Petrobras, da ordem de 50 e tantos bilhões de reais. Isto é uma falácia, isto é uma mentira, não houve essa perda de patrimônio, tanto que a especulação deu revés logo nos dias subsequentes, mas ela colocou na ordem do dia uma discussão sobre o papel da Petrobras, qual é a importância da Petrobras, se a Petrobras é uma companhia, como foi desde sua fundação, voltada a ser um instrumento importantíssimo de controle da política energética brasileira, mas mais do que isso, ser um instrumento importante da política de desenvolvimento, da política econômica, né, e mais, né, da política de desenvolvimento econômico e social brasileira, ou se ela é e deve ser entendida como uma empresa qualquer que tem como papel dar lucro para os seus acionistas, independentemente do que derive dessa decisão. A decisão de fazer só distribuição dos dividendos no mínimo estatutário, ela decorreu de algumas decisões importantes, principalmente da decisão de retomar a capacidade de investimento por parte da companhia e de ter uma retomada de seu papel histórico, de seu papel constitucional. Nós vamos ter aqui hoje, para conversar conosco, o professor Paulo Clias, né? O Paulo Clias é doutor e pós-doutor em economia, é membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e é também integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? Eu, antes de passar a palavra para o Paulo Clias, eu vou saudar a presença de todas as pessoas que vão participar aqui conosco dos debates, né? E vou pedir para o presidente do Instituto AMSUR, como de praxe, que faça a abertura dos trabalhos, solicitando a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no canal, né, o canal Instituto AMSUR, também dê o seu like, porque isso amplifica a penetração no canal, e que, se tiverem interesse em ser informadas das próximas atividades, também cliquem no sininho, né, do YouTube. Vicente Trevas, com você, por favor. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos, e de forma particular ao nosso convidado, o professor Paulo Clias. Muito grato, Paulo Clias, por ter aceito
o nosso convite para esta reflexão, né? Nós, aqui nos nossos diálogos, insistimos muito em explicitar conjuntura e processos históricos mais longos, né? E, portanto, a nossa discussão hoje, que é muito importante, né, decisiva, porque ela sinaliza um embate surdo, né, em que forças nacionais se contrapõem, né, sobre o futuro desse país, né, sobre as suas perspectivas. E, portanto, é importante, e o próprio tema, né, o próprio resumo do enunciado do diálogo de hoje é muito esclarecedor, mas eu queria chamar a atenção de que a Petrobras é uma variável estrutural, histórica estrutural do nosso desenvolvimento a partir dos anos 50. Né? A Petrobras é uma agenda de recorrente disputa entre os campos políticos que constituem o nosso país contemporaneamente. Né? Portanto, sobre a Petrobras foi uma disputa para se constituir, né? Foi uma disputa para se instalar, foi sempre uma disputa para se desenvolver e foi um objeto sempre, né, de conflitos fortes de interesse em nossa sociedade. Né? Portanto, o que nós vamos discutir hoje é um capítulo, né, dessa trajetória. É importante, é um capítulo específico, porque se dá na dinâmica hoje do nosso governo, da retomada do país a tentar se reconstruir e se projetar para o futuro, né? Mas eu queria chamar a atenção de que nós temos de entender a Petrobras em várias dinâmicas. Né? A dinâmica de um projeto de nação, a dinâmica de um projeto de desenvolvimento, a dinâmica de disputas geopolíticas, né? E também na dinâmica de um recurso estratégico para a nossa construção como sociedade, como economia e como nação. Né? Então, e aqui até queria fazer, né, recordações, porque eu sou uma geração, né, que teve na Petrobras sempre uma das agendas assim. Né? Umas agendas, primeiro, nós tivemos de reagir a uma tentativa de inviabilizar ideologicamente a Petrobras. Quero relembrar para os mais jovens que o Império e seus aliados internos aqui contrataram um dito famoso, um geólogo, né, que produziu um relatório afirmando que o Brasil não tinha petróleo. E não foi uma jogada menor. Isso aqui teve muita repercussão à época, foi muito disseminado pela mídia hegemônica da época. Né? A Petrobras foi uma agenda de mobilização política de setores importantes do Brasil, do seu movimento sindical, do seu movimento político nacionalista, do movimento estudantil. Eu mesmo era um jovem secundarista e nós tínhamos na Petrobras uma bandeira de luta muito importante. Quero dizer que a Petrobras constituiu vários ativos estratégicos para o nosso país. Ele fortaleceu a nossa engenharia, ele fortaleceu a produção de especialistas muito bem qualificados, ele fortaleceu expertises muito importantes, né? Inclusive ampliou a agenda de nossa universidade, agregando a engenharia à época, a geologia, e tudo isso são conhecimentos estratégicos para um país que tem e quer ter um projeto de desenvolvimento. Né? E também, veja, nós somos, se entende, objetos de uma disputa importante geopolítica. E aqui eu quero lembrar a espionagem, que recentemente, né, neste século, a Petrobras foi objeto, entende? As consequências disso na lógica do pré-sal, a desconstrução da possibilidade do nosso fundo soberano, que era uma aposta estratégica para o Brasil, dar um salto de qualidade, né? Então, eu estou relembrando todos esses fatos que você já conhece, para dizer que nós vamos discutir hoje
um capítulo dessa trajetória muito importante, que é esse personagem muito estratégico da nossa sociedade, né? E nada melhor de termos aí as reflexões do Paulo Clias e desejando a todos um bom diálogo e tentando ver também o que sinaliza, né? E as tendências que estão sendo sinalizadas nesse affair do curto prazo. Grato à presença de todos e passo ao granado a condução dos nossos trabalhos. Obrigado, Vicente. Bom, apenas para registrar, antes de passar para o Paulo Clias, a, a minha vida pessoal, a minha vida política pessoal, passa pelo fato do meu pai ter sido militante da campanha do Petróleo é Nosso e de eu ter, em 1954, aos 8 anos de idade, participado de um ato no bairro da Penha, em São Paulo, da campanha do Petróleo é Nosso, onde eu fui cantar o hino nacional, certo? Ao lado de uma grande torre, de uma torre de petróleo fantasia que tinha sido instalada na praça. Mas, é, sem ficar contando vantagem histórica sobre isso, eu passo então imediatamente para o Paulo Clias. Paulo, com você, por favor. Bom, mais uma vez então, boa noite a todas, a todos. Eu queria deixar de novo um agradecimento especial para o Vicente Trevas, para você também, Granado, pelo convite, né? O trabalho que vocês desenvolvem aqui no AMSUR é fundamental para a gente discutir esses assuntos, né, mais complexos, mais estratégicos, né, num ambiente um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim, do que são normalmente esses debates mais acalorados, né, na rede, né? Eu saúdo então cada uma e cada um que está com a gente. E eu gostaria de começar dando então só algumas pinceladas, né, do ponto de vista da história da Petrobras, para a gente poder se localizar, né, um pouco do que o Vicente já falou, o Granado também, tá certo? Mas esse ano, 2024, a gente comemora 70 anos do início do funcionamento da Petrobras, né? Quer dizer, não é pouca coisa. A gente tem 70% de um século, né, se a gente quiser pensar. Ela foi criada em 53, né, pelo Getúlio, mas o início dos trabalhos efetivos na empresa foi em 1954. E ao longo desses 70 anos, quer dizer, é inequívoco, né, o papel que a Petrobras tem desenvolvido nos mais variados momentos do ciclo econômico e do desenvolvimento social e econômico do nosso país. Né? Quer dizer, desde o período do desenvolvimentismo, tá certo? Quer dizer, que acabaram sendo breves anos, né? Nada mais do que uma década depois, brutalmente interrompida pelo golpe de 1964, mas é importante registrar que mesmo na época da ditadura, né, quer dizer, a Petrobras ela permaneceu como um projeto de desenvolvimento econômico nacional, né? Quer dizer, ela ampliou as suas áreas, quer dizer, ela no início era uma empresa basicamente de prospecção de petróleo, né? Quer dizer, a aposta do Getúlio, né? Quer dizer, ela se confirmou, o Brasil descobriu, né, naquele momento, o petróleo que estava no nosso subsolo, e dali para frente foram décadas de expansão e de crescimento. E vamos lembrar que até a década de 1990, quando a gente tem o primeiro grande golpe, né, do processo neoliberal com a vitória do Fernando Collor de Mello, a gente tinha um grande conglomerado da Petrobras nas mais diversas áreas do complexo petrolífero na época, né? Quer dizer, a gente tinha a Petrobras na área dos fertilizantes, a gente tinha a Petrobras na área da petroquímica, né? E essas duas áreas, infelizmente, foram objeto logo no início da privatização, tá certo? Na década de 1990. Mas, enfim, a importância da Petrobras, quer dizer, como uma empresa de energia, tá certo? Quer dizer, ainda que na sua história tenha sido basicamente
por conta da exploração do petróleo, deu uma contribuição fundamental para o desenvolvimento econômico e também de setores fundamentais da nossa sociedade. Tá certo? Quer dizer, tanto que os estudiosos do setor, quer dizer, sempre comentam que o nível de investimento da Petrobras, quer dizer, o volume de investimento da Petrobras, ele impacta e sempre impactou historicamente o nível do investimento agregado do país. Né? Quer dizer, quem estuda os ciclos do desenvolvimento e do investimento brasileiro costuma olhar para o volume do investimento da Petrobras, porque ele é parte fundamental do conjunto do investimento agregado nacional, tá certo? O problema é que, a partir da década de 1990 até o início do ciclo representado pela mudança política, né, e a chegada do Partido dos Trabalhadores no governo, os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, você teve um processo em que o conjunto da sociedade e também aspectos da economia foram bombardeados e hegemonizados pelo pensamento neoliberal. Né? Quer dizer, aquela ideia de que tudo que é público é negativo, empresa estatal é ineficiente, empresa estatal dá margem para processos de corrupção, etc., e que a solução, então, é privatizar. Felizmente, alguns setores mais fundamentais do setor público brasileiro, eles não foram privatizados completamente. Né? Quer dizer, então, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem Caixa Econômica Federal, a gente tem BNDES, a gente tem algumas empresas na área ainda da geração e da distribuição de energia, e a gente tem a Petrobras. Então, por mais que tenha se tentado promover um processo de venda ou de dilapidação, tá certo? Quer dizer, para repartir e facilitar a transferência de setores, né, de subsidiárias para o setor privado, o coração, o núcleo duro da Petrobras ainda permanece nas mãos do Estado. Isso é fundamental. Agora, ao longo dos anos, quer dizer, você teve algumas mudanças que não foram simplesmente de cosmética e de perfumaria, tá certo? Quer dizer, eu chamaria a atenção para a gente pensar o que aconteceu, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, né? Quer dizer, aquela ideia, então, de você preparar a empresa para um processo de privatização, né? Ele ganha força, né? Não sei se todo mundo chegou a acompanhar ou se lembra, teve um processo na calada da noite, no dia 26 de dezembro, né? De 1999, na virada para o ano 2000, a transformação da Petrobras em Petrobras, né? A ideia de que, falando em inglês e tirando, né, o sufixo Brás e dando Brax, né, ela seria mais contemporânea, entre aspas, do financismo internacional. E, junto com isso, então, a gente teve o primeiro lançamento de ações da Petrobras no mercado financeiro internacional. Né? Quer dizer, o destinatário foi a Bolsa de Nova York, né? Um lançamento público muito efetivo, muito grande. Tá certo? Aquela foi a primeira entrada, então, do capital financeiro, porque você tinha, então, o lançamento de ações da Petrobras no exterior em dólar. Mais à frente, tá certo? Em 2010, já no segundo mandato do presidente Lula, esse processo se repete, infelizmente. Né? Quer dizer, então, à época, o próprio presidente Lula se orgulhava, batia no peito, que era o maior lançamento da história do capitalismo mundial, né? O que até aquele momento era verdade, um lançamento também super midiático, Nova York, grande imprensa, etc., o sistema financeiro comemorando, mais um grande lançamento, né, de ações para o sistema financeiro internacional. Depois a gente tem o processo todo, né, do golpe contra a presidente Dilma, 2016, a chegada de Temer na presidência da República,
Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda e Pedro Parente no comando da Petrobras. Um outro momento em que se busca recuperar, né, quer dizer, aquele elo que havia sido abandonado de uma privatização mais acentuada. E então a gente tem medidas como aquela adoção do plano da paridade de preços internacional, que era uma loucura, tá certo? E que, diga-se de passagem, ainda não foi oficialmente revogado, ainda que na prática ele não seja seguido, né? Uma orientação para que a empresa passasse a exportar prioritariamente o petróleo bruto, a importar, tá certo, os derivados, né, que é um contrassenso. Então, você reduz, né, a capacidade de refino e as refinarias que ainda estavam operando, trabalhando com baixíssima capacidade. Quer dizer, então, é aquela reprodução, né, do que eu chamo da nova divisão, né, neocolonialista, o Brasil exportando o óleo bruto e importando matéria transformada com algum grau de agregação de valor, tá certo? Com o Paulo Guedes, o processo se aprofunda, ele havia prometido privatizar 100% das empresas, né? Privatizou, conseguiu vender a Petrobras Distribuidora, a BR Distribuidora, mas ainda assim o coração ele permanece nas mãos do Estado. Agora, o problema é que esse processo todo, quer dizer, que começou lá no Fernando Henrique e que o próprio presidente Lula deu continuidade em 2010, ele muda muito a forma da composição do capital da empresa e a sua sujeição aos desejos, às forças, às chantagens do financismo internacional. Quer dizer, a empresa ela é uma empresa de economia mista, né? Mas a gente tem, segundo as últimas informações divulgadas no balanço da Petrobras, 47,5% das ações em mãos de não brasileiros, quer dizer, são os investidores internacionais se aproximando de quase a metade do capital da Petrobras. O Estado ele continua sendo o maior acionista individual, mas ele não tem mais 50% mais um. Quer dizer, governo federal mais BNDES tem por volta de 37% do capital total. E a gente tem, então, o restante 15% nas mãos de investidores brasileiros, investidores institucionais, mais domiciliados internamente. Quer dizer, então, isso gera um jogo, tá certo? Na composição da Assembleia e principalmente na composição dos conselhos da empresa, que é muito mais sujeito às pressões e aos desejos da ação especulativa do sistema financeiro nacional e internacional. E para esse pessoal, quer dizer, eles estão muito pouco preocupados com aquilo que é o fundamento da própria empresa desde a sua fundação e que para nós aqui é o mais importante. Quer dizer, de ser uma empresa estratégica para o processo do desenvolvimento econômico, social e agora com, inclusive, a dimensão ambiental da sociedade brasileira. Quer dizer, o interesse do investidor estrangeiro e mesmo do investidor mais ligado ao financismo brasileiro é lucro e ponto, é rentabilidade sobre o papel que ele comprou e nada mais. Você percebe? Quer dizer, então isso acaba se refletindo nesse debate dessas últimas semanas. Por quê? Para esse pessoal, quer dizer, não importa que, por exemplo, uma informação que a grande imprensa, os meios de comunicação não divulgam. Eles dão, então, não, porque o presidente Lula voltou com aquela velha história do estatismo, não sei o quê, aquele velho discurso liberaloide que a gente está cansado de conhecer. Mas ninguém informa, olha, do 1º de janeiro do ano passado, quando começou o 3º mandato do presidente Lula, até hoje, o dia de hoje, a Petrobras, a cotação da Petrobras na mesma bolsa de valores que eles gostam de dizer que cai, se valorizou 103%, gente. Multiplicou por 2. Quer dizer, nenhum outro ativo financeiro ou não financeiro na sociedade brasileira
tamanha rentabilidade. Isso no momento em que a gente sabe o setor petrolífero está passando por algumas dificuldades, etc. O resultado que a Petrobras obteve ao longo desse período foi proporcionalmente muito maior do que as outras grandes petroleiras do mundo. Quer dizer, em 2021, quando esse processo todo da distribuição de dividendos começou com grande apetite, 2021, ainda no governo do Inominável, a gente teve a distribuição de 100 bilhões de reais da Petrobras. Tá certo que uma parte disso, né, quer dizer, e a gente vai conversar um pouco mais para frente com calma, ela é de interesse também de setores do governo, independente do governo de plantão, não importa. Quer dizer, como o governo tem 37% das ações, quer dizer, quem está sentado na cadeira do Tesouro Nacional vê com bons olhos, né, a distribuição de lucros e dividendos, porque 30% do valor a ser distribuído volta para o Tesouro Nacional, que poderia, em tese, usar para outras atividades, etc. Bom, só para efeito de comparação, nesse mesmo 2021, o Brasil pagou por volta de 450 bilhões de juros da dívida pública, né? Aquele orçamento, né, que está fora do orçamento geral da União, que o Banco Central desempenha. Então, veja, a Petrobras representava quase 20%, tá certo, do valor que o governo distribuiu de juros. No ano seguinte, 2022, a coisa fica mais grave. O governo gastou quase 600 bilhões com pagamento de juros, mas quase 200 bilhões foram distribuídos a título de dividendos e lucros gerados pela empresa. Quer dizer, quase um terço, então, do total, que já é monstruoso, né, de lucros, de juros, desculpa, da dívida pública, foram distribuídos sobre a forma de lucros e dividendos. E esse ano, né, quer dizer, o ano passado, desculpa, 2023, a coisa se reduz, quer dizer, foram 98 bilhões, né, e a conta de juros continuou subindo e atingiu o valor histórico recorde, né, de 720 bilhões. Então, você comparando, né, quer dizer, o total de dividendos da Petrobras equivale mais ou menos a 14, 15% do total dos juros. Quer dizer, então, a relação acabou diminuindo. Mas o que acontece? Quer dizer, à medida que você tem uma participação cada vez maior, quer dizer, do sistema financeiro nacional, mas principalmente internacional, na composição acionária e indiretamente na gestão, você acaba ficando sujeito aos desejos dos investidores internacionais, principalmente nos Estados Unidos. Então, vocês se lembram, na época da Lava Jato, por exemplo, em que a Petrobras era um objeto de desejo e a vontade era destruir a empresa, tá certo? A gente sabe agora, né, confirmada a presença do Departamento de Estado, articulado, né, com a quadrilha da Força Tarefa lá em Curitiba, você teve ações bilionárias, tá certo? Em que o governo teve que fazer acordo com os acionistas privados na justiça norte-americana com esse argumento. Não, a má gestão, entre aspas, da empresa está provocando prejuízos naquilo que eu, investidor privado internacional, esperava. E isso significa prejuízo para a empresa, porque tem que ir lá fazer acordo e pagar, tá certo, esses caras, pelo quê? Pelo fato da empresa estar cumprindo com o seu papel de empresa estatal voltada ao desenvolvimento econômico nacional. Tá certo? Quer dizer, não é uma empresa privada simples, não está operando com abobrinha, com tomate ou com batata na feira. Quer dizer, ela opera com um ativo estratégico para qualquer país do mundo, sejam os produtores, sejam os dependentes. E o Brasil tem essa grande vantagem, quer dizer, de contar com reservas estratégicas, né, principalmente depois da revelação e do início da exploração do pré-sal.
Então, como você tem essa pressão permanente, tá certo, do acionista privado internacional, quer dizer, qualquer alteração naquilo que eles tinham como expectativa é visto como uma frustração e como responsabilidade da União. Na hora de receber o recurso, não, mas na hora que o recurso não vem, aí você tem a chiadeira. Nesse caso específico, o que acontece? Quer dizer, quando você tem distribuição de lucros e dividendos, como acontece em geral com as empresas, isso a normatização disso é a lei das SAs, tá certo? E normativos internos do Estatuto da Petrobras, das decisões do Conselho, etc. Cabe à empresa decidir o que ela faz do ponto de vista dos lucros e dividendos apurados. Né? Quer dizer, ela pode pegar uma parcela e reinvestir, ela pode pegar uma outra parcela e distribuir sem problema nenhum, como a maioria das empresas fazem no mundo. Né? Quer dizer, empresas desse porte, né? Quer dizer, elas não estão voltadas simplesmente para gerar lucro, para distribuir para os seus acionistas. Pelo contrário, quer dizer, a Petrobras tem que continuar crescendo e, principalmente nesse momento, ou nessa quadra, né, do capitalismo internacional, em que ela cada vez mais vai se transformar numa empresa de energia e não apenas numa empresa de petróleo. Isso significa necessidade pesada de continuar ritmos de investimento muito grande. Então, ela tem que pegar uma parcela daquilo que apura como lucros e dividendos e reinvestir. Isso é normal. Só que a rapinagem do financismo internacional não quer saber disso, quer dizer, quer saber do lucro e dividendo depositado na conta corrente. O detalhe desse debate em particular é o quê? Que foi objeto não apenas a distribuição ou não de lucros e dividendos, foi objeto do Conselho a distribuição de lucros e dividendos extraordinários, tem esse adjetivo. Né? Não são lucros e dividendos ordinários que são apurados a cada resultado semestral. E nesse caso em particular, quer dizer, tanto a legislação quanto as normas internas da Petrobras dizem que lucro extraordinário não pode ser reinvestido, o que é um absurdo, né? Mas tem essa regra, quer dizer, e ela inclusive precisa ser mudada. Então, como ele não pode ser reinvestido, e a orientação do governo, né? Quer dizer, naquele momento, ou da maior parte do governo, a gente vai falar sobre isso, era para não ser distribuído, né? Quer dizer, então ele foi apropriado contabilmente para uma conta dentro da empresa, tá certo? Na contabilidade da empresa, mas fica um limbo, quer dizer, ela não pode nem ser revestida, como se poderia acontecer nos lucros e dividendos ordinários, e não foi distribuído por uma decisão política da empresa. O que acontece? Quer dizer, você tem claramente uma divisão dentro do governo a respeito desse tema. Né? Quer dizer, o conselho da Petrobras, você tem, obviamente, representantes do governo, você tem a maioria dos representantes do governo, inclusive, são do Ministério das Minas e Energia, você tem, obviamente, o presidente da Petrobras, né? E o que acontece? Você tem representante dos minoritários, né? E o que se revelou foi uma contradição. Né? Quer dizer, o Jean Paul Prats, que é o presidente da empresa, ele queria promover a distribuição, né? E, ironicamente, essas coisas do Brasil é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, o ministro Alexandre Silveira, que é um cara ligado ao PSD, do fisiologismo, do Central, talvez percebeu a oportunidade política da disputa, né? E jogou no que ele imaginava que era o campo do presidente Lula. Não, não vamos distribuir, não. Como a maioria dos conselheiros eram indicados por ele, votaram com ele, o Jean Paul Prats, que é sabido, quer dizer, tem uma ligação histórica com os investidores privados da área do petróleo, etc., ao que tudo indica, resolveu se abster, e o financismo, a grande imprensa, etc., saíram com aquela coisa que é um absurdo, não está cumprindo os contratos, etc. A Petrobras perdeu não sei quantos bilhões de patrimônio no único pregão da Bolsa. Só não avisaram que no dia seguinte foi recuperado, né? Toda essa perda. É uma coisa muito mais simbólica do que efetiva, tá certo? Porque essa valorização de 103% está permanecido.
né? Quer dizer, e mercado acionário é isso mesmo, está sujeito a milhões de outras variáveis do que apenas o comportamento da ação dessa empresa. Mas isso aí criou um problema, né? Quer dizer, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou o momento e falou: ó, eu também quero o meu representante aí no conselho, porque não tinha, e eu acho que talvez seja uma demanda justa, não sei, depois a gente pode discutir. A coisa vai ser redefinida e, aparentemente, quer dizer, o conselho vai rediscutir a matéria e provavelmente vai cair na real, no sentido de que a decisão, ainda que politicamente seja relevante, não distribuir dividendos, quer dizer, não foi efetiva no sentido de que o uso daquela não distribuição de dividendos pudesse ser utilizado para aumentar a capacidade de investimento da empresa. Não, quer dizer, contabilmente o valor fica registrado esperando algum momento para ser distribuído e não para ser investido, tá certo? Para finalizar essa primeira intervenção, Granado, eu só queria chamar a atenção para quem está nos assistindo, que tem um outro elemento que é de fora da Petrobras, mas que é muito importante para a gente entrar nesse debate, que é um problema associado à política de austeridade fiscal. Quer dizer, o momento que a gente está vivendo hoje, quer dizer, é um período em que você precisa, de uma forma urgente, recuperar o protagonismo do Estado no processo econômico, no processo social. Tá certo? Quer dizer, e a Petrobras é um dos elementos fundamentais, aquilo que a gente chama do multiplicador do gasto público. Quer dizer, cada vez que a Petrobras entra investindo, aumentando capacidade de refino, abrindo novas plantas, explorando novas áreas, veja o resultado que se obteve com o pré-sal, né? E sempre são processos de maturação de longo prazo. Isso significa investimento público na veia. Só que a gente tem a restrição justamente do novo arcabouço fiscal, sem contar, né, dessa loucura que é o regime de meta zero para 2024, tá certo? Que provavelmente o governo vai ser obrigado a rever esse negócio. Mas o novo arcabouço fiscal, quer dizer, impede que o Tesouro Nacional entre aumentando a capitalização de empresas estatais, inclusive a Petrobras. Tá certo? Quer dizer, porque se a gente quiser, quer dizer, fazer com que a empresa ela efetivamente amplie o seu universo de atuação, né, como está sendo cada vez mais comentado e está buscando criar um consenso em torno disso, para ser uma empresa da energia e não apenas uma empresa do petróleo, quer dizer, a participação direta do Estado através do Tesouro Nacional e de outros mecanismos vai ser fundamental. E para isso a gente precisa flexibilizar, quer dizer, essa política, né, como tem sido chamado, né, do novo teto de gastos, que acabou se incorporando pelo novo arcabouço fiscal. Tá? Então, eu gostaria de, a grosso modo, quer dizer, colocar a questão num panorama um pouco mais amplo, tá certo? E a gente abrir, então, para a conversa a partir da contribuição do pessoal que está nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Somos nós que agradecemos muito, muito mesmo. Escreve, Granado. Sim, escrevo você. Escreve Acho também, que a Marta Granado. também está querendo falar. Então, pela ordem, eu vou primeiro passar para a Marta. Marta, com você. É coisa rápida. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom te ouvir, Paulo. Eu queria te fazer duas perguntas. Quando você fala que o governo tem 47,5%, 48%, né, das ações, é do total das ações. Você não está dividindo entre preferenciais e ordinárias, né? Porque ordinária é que tem direito a voto, né? Então, quando você fala da venda em Nova York, foram preferenciais também, que não têm direito a voto. Elas têm direito a dividendos estatutários, né? Ou uma distribuição extraordinária, ou seja, decisão do Conselho, porque é o Conselho que decide isso, né? Então, eu acho que a impressão que passa é que o governo não tem maioria, ele tem maioria das ordinárias e tem poder de voto. E a mídia não fala isso das americanas, não fala isso da Volkswagen, não fala de outras empresas, ou do Magazine Luiza, entendeu? Por que o dono está se metendo, né? Ou seja, parece uma coisa tão maluca, quer dizer, se ele tem 51% dos votos, obviamente ele tem um papel importante no conselho, e na diretoria, etc, etc, né? Então, eu acho que tem que explicar isso para o ouvinte, acho que para o nosso
estudante que estiver ouvindo, que, na verdade, o governo tem o poder de voto. O que acontece é que quando você tem, no total das empresas, dilui a participação, né? Dilui a participação do governo. De certa forma, se você pensar, o Tesouro tem uma participação grande, quer dizer, se beneficiaria, né? O Tesouro Nacional, acho que tem, até anotei aqui, 38% de ações dessas, quer dizer, se beneficiaria com os dividendos, até seria recurso de caixa. Mas eu acho interessante como se passa a ideia, né, de que os investidores ficaram aquilo, pressionaram o preço da ação. Na verdade, são investidores que não têm direito a voto. Quer dizer, eles votam pela pressão no preço. Porque eu observei, até porque eu tenho umas ações da Petrobras, eu observei, na véspera da crise, eu sempre olho o movimento diário. O movimento era em torno de 700 milhões, tá? Depois da crise, eu estava na rua, quando eu vi a notícia, eu vim olhar. 7 bilhões. Quer dizer, uma quantidade de dinheiro que entrou, o pessoal vendendo, puro mercado especulativo. Eu acho que o movimento foi declaradamente especulativo, tanto que já voltou a subir, caiu de 42 e pouco para 35, né? E já está caminhando outra vez. Eu acho que teve um caráter muito mais de pressionar, né? De certa forma, que é esse constrangimento que a mídia ajuda, né? A mídia ajuda. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Marta. Eu acho que foi um esclarecimento importante. Genuíno, com você, por favor. Olha, Paulo, eu quero concordar com a tua colocação e ter acompanhado as suas reflexões e os seus artigos. Eu queria primeiro, você sabe, eu já vi isso escrito por você, eles não pagam imposto sobre lucros e dividendos, você sabe disso, né? Ainda tem esse detalhe. Segundo, você citou a petroquímica. Eu não sei se você tem essa informação, mas quando teve o processo de privatização da Petrobras, a abertura das ações da Petrobras, nas reformas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, eu estava no Congresso como deputado. Nós votamos contra. E aquela que tinha uma empresa que estava pesquisando, uma empresa subsidiada da Petrobras, que estava pesquisando a produção de energia especial para o lançamento de satélite geoestacionário. Porque a energia para lançamento de satélite é especial. Ela é altamente explosiva e aquilo estava dentro do projeto da utilização da base de Alcântara, né? Aquele projeto que veio da pesquisa no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, etc. Eu estou colocando isso porque essa empresa foi privatizada e ela foi fechada. A Petroquisa, eu não sei se essa foi privatizada e foi fechada, porque ela produz combustível para o satélite, para o lançamento de foguete satélite. Mas eu queria colocar ainda, concordando com a tua observação, um dos itens da Carta aos Brasileiros, quando o Lula foi candidato em 2000, quando existia aquele negócio dos contratos e acordos, esse era um dos itens, além do sistema financeiro, era não mudar o estatuto da Petrobras. Por isso que veio em seguida, em 2010, isso que você citou aí. No caso concreto agora, eu acho que nós temos um problema. Qual o problema? É que a presidência da Petrobras ela não está jogando com o governo. A presidência da Petrobras jogou contra o governo, que o indicou. Isso eu quero deixar bem claro, porque esse debate está exposto. Na medida em que essa questão vai estar presente na disputa política, ora é a Petrobras, ora é o BNDES, ora vai ser a Eletrobras, ora vai ser as bases da nova política industrial, que a chamada burguesia, velha burguesia, não a extrema-direita, quer criar um constrangimento para o governo Lula submeter à lógica neoliberal. A lógica neoliberal é financiarização, tirania fiscal e privatização. Esse tripé passa a limitar as reformas sociais e econômicas do nosso governo. Se a gente não tomar cuidado, e aí eu quero colocar essa última questão, Paulo, concordando com a sua exposição, se a esquerda não tomar cuidado com esse questionamento mais programático, nós nos limitaremos a ser uma espécie de social neoliberalismo nos marcos dessa hegemonia que está posta aí. E o caso da Petrobras é a pedra de toque dessa hegemonia do financismo para constranger o governo. Como é que você vê isso?
Obrigado, Genuíno. Cláudio, com você. Boa noite a todos. Paulo, com relação a isso, né, esses lucros extraordinários não podem ser usados para investimento, eu tenho uma dúvida, ele pode ser usado para outras despesas, usando a terminologia do orçamento público, para despesas correntes, por exemplo, ou ele vai ficar lá paradinho numa caixinha separado para futura distribuição de dividendos, tá? E a outra coisa você sabe na cronologia, no tempo, quando que essa regra, que eu acho um absurdo também, como você comentou, quando que essa regra foi criada? Foi criada nos últimos anos ou ela desde sempre fez parte da, da- das regras do Estatuto da Petrobras? É isso. Obrigado, Cláudio. Paulo, com você, por favor. Ok. Bom, mais uma vez, obrigado pelas colocações, pelas questões, acho que são bastante relevantes para o debate, tá certo? Bom, primeiro com relação à questão da Marta, quer dizer, eu te agradeço bastante, Marta, porque realmente eu não coloquei, né, aquela coisa, quando você está falando, né, de alguma coisa durante muito tempo, você acaba, né, se perdendo um pouco na terminologia, acaba falando só para os entendidos, né? Mas você tem toda a razão, quer dizer, o sistema das ações da Petrobras, quer dizer, você tem as ações que dão direito a voto e as ações que não dão direito a voto, mas dão direito à participação nos dividendos. As que dão direito a voto também dão participação do dividendo. Então, quando eu expus aquele panorama em que o governo, né, quer dizer, federal mais o BNDES só tinha 37%, você tem toda a razão, quer dizer, é do conjunto acionário. A União continua sendo a figura jurídica, né, ou investidor, entre aspas, que tem a maioria. Né? Tanto que ela coloca, né, os seus candidatos ao conselho, né, consegue implementar decisões, etc. Só que o detalhe é que, a partir das mudanças promovidas primeiro pelo Fernando Henrique, depois por Lula em 2010, você passa a ter uma mudança no sentido de uma participação mais relevante do chamado acionista minoritário. Né? E a legislação, quer dizer, prevê uma série de, entre aspas, direitos dos acionistas minoritários com relação, seja à composição do conselho, mas principalmente com relação às demandas judiciais, que foi aquilo que a gente tinha comentado, né, sobre as ações que foram executadas, né, na justiça norte-americana e que, pelas regras da justiça, etc., muito provavelmente o governo brasileiro, né, seria derrotado e foi obrigado, por sugestão dos advogados, etc., corretamente, a fazer acordos, mas acordos bilionários, né? Quer dizer, então, parcela expressiva dos recursos que poderiam ter outro tipo de destino, investimentos, etc., foram para pagar, né, as demandas judiciais, tá certo? Mas o fato é esse, quer dizer, o governo continua tendo maioria, né? Mas exatamente por ser uma empresa de economia mista no primeiro lugar, e segundo, por ser uma empresa de economia mista que, tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, quer dizer, se vangloriaram de ter conseguido abrir o seu capital no mercado financeiro internacional, quer dizer, fica agora sendo obrigada a cumprir as regras, os ritos e principalmente os desejos do financismo internacional. Quer dizer, isso é um elemento de limitação, tá certo, das capacidades de opção, vamos dizer, estratégica da empresa, principalmente no quesito pagamento de juros e dividendos, tá certo? E aí a gente entra nas observações sempre muito relevantes e inteligentes do Genuíno. Quer dizer, eu também não coloquei, foi esquecimento meu, Genuíno, obrigado por estar me lembrando, que eu sempre comento, quer dizer, é essa, desculpe a expressão, mas é a excrescência da legislação brasileira.
E não por acaso foi um presente também oferecido por Fernando Henrique Cardoso, né? Essa coisa da isenção de lucros e dividendos, que é uma coisa completamente sem lógica, sem racionalidade. O Brasil é o único, acho que parece que teve um momento que a Letônia tinha uma coisa parecida, as pessoas comentavam, mas essa ideia de que você não taxa a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos, é que é uma loucura. Quer dizer, isso mudou completamente as referências e os cálculos da rentabilidade, não apenas financeira, do capitalismo no Brasil. Né? Quer dizer, você tributa na fonte o trabalhador assalariado da empresa, né? Mas você isenta o proprietário, os acionistas, etc., que ganham fortunas a título de juros, de lucros e dividendos. E, no caso de lucros e dividendos da Petrobras, é a mesma coisa, que é uma loucura sem tamanho. Veja, isso é da década de 1990, permaneceu os 14 anos que o governo do PT esteve no poder. A gente está entre amigos, a gente tem que ter franqueza nas observações. E não voltou ao debate nesse 1 ano e 2 meses que a gente está, ainda que tenha tido discussão de reforma tributária, etc., nunca volta na agenda uma coisa que, para qualquer medida de isonomia, de concentração de renda, de redução das desigualdades, mas principalmente num cenário da chamada austeridade, né? O discurso do não temos recurso, que também é uma outra balela, mas enfim, isso não volta ao debate. Então, permanece, tá certo? Quer dizer, distribuídos ou não, né? Eles não são taxados de imposto de renda. E você levantou, quer dizer, a Petroquisa é isso, era a petroquímica, o Brasil era extremamente desenvolvido, tá certo? Quer dizer, tinha todas as capacidades, assim como, por exemplo, a Petrobras desenvolveu tecnologia de pesquisa em águas profundas, a Petrobras exporta essa tecnologia, a descoberta do pré-sal, né? Quer dizer, então, para falar da coisa do setor petrolífero estrito sensu, né? Mas na área dos fertilizantes, agora a gente está tendo essa crise toda, tá certo? Por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia, etc., porque o Brasil passou a depender da importação de fertilizantes quando a gente era autossuficiente exportador, super competente. Na petroquímica, a mesma coisa. E, além de privatizar, quer dizer, em alguns casos, você teve justamente a liquidação, porque o imperialismo não quer concorrência em setores estratégicos. Essa é que é a verdade. Quer dizer, nem sempre eles querem privatizar para ficar com a empresa e obter os lucros. Muitas vezes é retirar o concorrente. Veja o que aconteceu, por exemplo, com uma empresa fundamental, né, que teve uma tentativa de começar, né, no primeiro mandato do presidente Lula, que é essa empresa no Rio Grande do Sul, a CEITEC, que é fundamental, tá certo, na área de condutores, né, toda essa coisa, né, que agora está na moda, né, todo mundo percebendo, da parte digital, dos transistores, etc., ela ficou, não conseguiram privatizar, mas ela foi praticamente dilapidada. Agora volta à cena, né, mas são décadas, né, para recuperar o atraso perdido, tá certo? Quer dizer, então, eu acho que é fundamental, quer dizer, que essa crise da Petrobras, quer dizer, ela sirva como motivo para retomar esse debate, mas não ficar nessa discussão pequena de paga ou não paga, dividendo, etc. Quer dizer, repensar o papel da empresa como elemento fundamental do processo de retomada do desenvolvimento econômico e social, que é uma coisa para as próximas gerações. Não é uma coisa para ser decidido na semana que vem, na próxima reunião do Conselho, etc. A questão do Cláudio também é muito relevante. Quer dizer, o que acontece, Cláudio? Essa questão dos extraordinários, se você vai conversar com as pessoas que operam na Petrobras, também é um imbróglio, porque você tem normativos da lei das SAs que sugerem alguma interpretação. Você tem normativos da Petrobras que dizem se adequar
a essa regra das SAs, mas o fato é que, ao longo dos últimos anos, quer dizer, foram poucos os momentos que você teve um debate da distribuição de dividendos extraordinários, como agora, tá certo? E, do ponto de vista concreto, quer dizer, o que que acontece? A lei e as regras são aparentemente bastante rígidas no sentido de proibir o reinvestimento para aumentar a capacidade produtiva. Quer dizer, então, dizer, olha, esse recurso para o dividendo e o lucro extraordinário tem que chegar para o acionista. Só que ele pode ser retardado, vamos dizer assim, nessa apropriação contábil num fundo. Agora, aí, isso obviamente vai depender da capacidade criativa, né, do departamento de contabilidade, de finanças, etc., da empresa, para saber, porque obviamente a Petrobras é um mundo, né? Quer dizer, você pode ter instrumentos jurídicos, financeiros e operacionais para fazer com que o recurso que está ali naquela conta esperando, indiretamente seja utilizado para algum outro processo de reinvestimento produtivo. Mas, obviamente, o departamento jurídico deve estar com, né, a orelha em pé, porque os acionistas privados internacionais também estão de olho. E qualquer decisão que dê margem a uma interpretação dúbia, os caras provavelmente entram de novo, tá certo, na justiça norte-americana, dizendo que os direitos deles estão sendo vilipendiados, não sei o quê, parará. Então, eu acho que esse é o aspecto que está sendo discutido efetivamente. Mas, de novo, quer dizer, não apenas a distribuição de lucros e dividendos, né, ou a apropriação de lucros e dividendos sobre a forma de reinvestimento é importante, mas a gente precisaria também ter mecanismos muito mais robustos de capitalização das empresas estatais e da Petrobras. Só para fechar essa primeira fala, quer dizer, vocês se lembram, durante os últimos anos, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, teve exatamente esse movimento. O BNDES, que supostamente então é um instrumento importante para promover o desenvolvimento, a retomada do investimento, etc., capitalizou R$ 500 bilhões para o BNDES, não é pouca coisa não, 500 bilhões. Quer dizer, isso alavanca a capacidade de investimento público e privado muito grande. Primeira coisa depois do golpe do Temer, o que foi? Um escalonamento para retornar esse dinheiro para o Tesouro Nacional. E o BNDES teve que fazer um esforço, foi obrigado a devolver ao Tesouro Nacional esses 500 bilhões, que muito provavelmente, quer dizer, na contabilidade pública, né, quer dizer, isso acabou sendo utilizado como pagamento de juros da dívida pública naquela conta que eu apresentei anteriormente para vocês. Mas, enfim, eu devolvo para você, Granado, para a gente continuar a próxima rodada. Está escrito Vicente, Vicente Trevas. Obrigado, Renato. Paulo, graças pelas suas considerações e também as três perguntas, as três indagações e os três comentários na sequência. Uma indagação, né? O caso Petrobras é um caso que está aí na conjuntura, né? Ele não está concluído, né? Porque ainda pode ter desdobramentos, né? Aí eu vou usar uma expressão de outra língua, quer dizer, a gente até pode falar o caso da Petrobras como uma affaire Petrobras, né? Como uma questão, né? E aqui, para explicar um pouco o meu sentido, supondo que eu possa relembrar o caso Dreyfus, na França, né, como affaire Dreyfus, né? Ou seja, acontecimentos que podem explicitar outras questões, né? No caso do affaire Dreyfus, né, o antissemitismo, as manipulações do Estado-Maior, enfim, tramas, conspirações e assim por diante, né? Certos casos, né, certos affairs, pode, num dado momento, condensar contradições. Quer dizer, ele pode, né, ter essa capacidade
de se dobrar em outras contradições aí, né? Então, a minha primeira indagação é saber se o caso Petrobras pode se tornar uma fé, né? Petrobras, né? E claro que nesse sentido significa, por exemplo, explicitar um conflito intragovernamental, né? Pode explicitar uma uma interrogação sobre a condução da Petrobras, sobre a sua presidência. Aqui o Genuíno já fez o seu comentário, né? Pode também explicitar contradições com outras agendas governamentais. E aqui eu estou falando a agenda da transição energética, a agenda das mudanças climáticas, né? A agenda da reindustrialização, né? Então, e na verdade também pode nos levar a ter, a visualizar desdobramentos macro-geopolíticos, né? E aqui você tem um tema que o Affair Petrobras pode ter um julgamento de extraterritorialidade, que é um absurdo que nós estamos vivendo, ou seja, que outros poderes judiciais, você entende, podem tomar decisões, né, sobre ativos estratégicos de outros países e assim por diante. É claro que eles têm os seus argumentos, né? E também pode ser um capítulo de rediscutir se nós temos a capacidade de exercer minimamente a nossa soberania, né? Mas tudo isso, eu quero dizer o seguinte, o caso Petrobras conjuntural, né? Quer dizer, ele poderá ter essa potência, né, de condensar outras questões, né? E quais poderão ser possíveis desdobramentos? Por exemplo, mudança da direção, a capacidade de rever normativas, procedimentos, protocolos, regulamentares. Enfim, eu queria também ter um pouco de cenários, né? Claro, a partir de evidências empíricas e, portanto, não só uma mera especulação. Obrigado, Vicente. Ricardo Gutermann. Boa noite, queria levantar algumas questões, pensando no horizonte da Petrobras, além dessas questões que está além da questão conjuntural dos dividendos. A partir, pelo menos do início da década passada, existe um forte movimento dos Estados Unidos, o imperialismo, de se apropriar do controle das principais fontes energéticas do mundo, né? A Primavera Árabe está dentro disso, o Maidan na Ucrânia está dentro disso, Venezuela, etc, etc. É um movimento sistemático de controle das principais fontes de energia do petróleo no mundo. E provavelmente a Petrobras está dentro disso, como já foi amplamente dito. Mais proximamente, quando o Lula assume, ele verbaliza a intenção de reverter alguns processos de privatização internos à Petrobras, e claro que isso naquela lógica de que empresa de petróleo é muito mais eficiente na medida que tem um perfil verticalizado, ou seja, como o pessoal da área diz, vai do poço ao posto. E aí, nesse meio tempo, foi feita a privatização da BR Distribuidora, da parte de transportes, algumas coisas na petroquímica, que a Petrobras tinha participação, outras que não tinha, etc, etc. E o que se vê, exceto uma tentativa de recompra da refinaria da Bahia, que tem negociações nesse sentido, de resto, não se conseguiu avançar nisso. E não sei se vai conseguir ou não, mas, em princípio, parece que vai ser muito difícil. Qual que é o impacto disso na Petrobras, de não conseguir ter uma empresa verticalizada, a exemplo das grandes outras petroleiras mundiais? Isso é uma coisa. A segunda coisa também, quando o governo Lula assume, imediatamente ele assume também, a nível internacional, um forte protagonismo na questão ambiental.
E uma das coisas que se fala nesse momento é em relação à Petrobras, a questão da situação do petróleo, tem a questão da margem equatorial, né, se deve explorar ou não, mas, além disso, uma das coisas fortes é para dar coerência para esse discurso na questão do petróleo, no mínimo, a Petrobras tinha que avançar no sentido de ser uma empresa de energia, pensando nas questões, nas energias renováveis, e não só uma empresa de petróleo com as emissões fósseis, e a gente está, que resultam nas ondas de calor, que inclusive a gente está vivendo uma atualmente. E parece que isso está sendo feito de uma forma, existe essa iniciativa, mas de uma forma absolutamente tímida, secundária e marginal dentro das atividades da Petrobras. Pelo menos essa é a impressão que passa. Existe, e também, claro, que no setor de petróleo existe uma forte, não é consensual, não é de todos, mas também existe uma forte, digamos, uma forte visão negacionista de mudanças climáticas na prática. Isso é só conversar com o pessoal da área que se percebe claramente. Existe nessa conjuntura uma possibilidade, na sua opinião, Paulo, da Petrobras avançar nessa questão de se fazer o adornamento nas questões que são o protagonismo do governo Lula, na questão das mudanças climáticas, da agenda verde, etc. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou devolver, então, para o Paulo, mas, Paulo, agora já não abrindo novamente a palavra para mais ninguém, eu devolvo para você para as suas considerações finais já, responder um conjunto de questões e fazer as considerações finais. Paulo. Ok, bom, o problema desses diálogos é que sempre a gente fica com uma vontade de quero mais, né? Porque o tempo é curto pela profundidade e pelo tipo de interesse das questões apresentadas, né? Bom, quando o Trevas começou a falar, não, porque eu vou pegar outra palavra de outra língua, ele citou a Ferra, eu falei, vai falar do Dreyfus, tenho certeza, né? E é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento, quer dizer, que efetivamente esse caso, né? Então vamos chamar o Affair Petrobras, ele pode se transformar num delimitador, vamos dizer assim, de referências estratégicas a serem adotadas. Eu só confesso para vocês, a gente está em petit comité, que a gente está falando agora em francês, né? Que eu não sou muito otimista com relação a essas possibilidades, entendeu? Porque realmente a conjuntura nacional, a correlação de forças, etc., a gente precisaria ter, né, quer dizer, um presidente da República com muito mais vontade de patrocinar mudanças, de promover reorientações do que aquilo que a gente tem visto desde 1º de janeiro do ano passado. Esperamos que a coisa possa mudar de figura. Mas, efetivamente, quer dizer, essa questão da Petrobras, ela recoloca uma questão da disputa governamental. Isso é claro, né? Quer dizer, o presidente Lula, até o momento, quer dizer, ele tem optado por uma via, né, que muita gente está chamando da via da conciliação, etc., com muitas críticas, mas que é de evitar entrar em muitas bolas divididas simultaneamente, né, mas que são bolas divididas importantes de serem enfrentadas. A questão militar, por exemplo, ele delegou para o Múcio, né, e efetivamente muito pouco foi feito nessa questão. Na questão das comunicações, e veja que essas são questões que o próprio Lula, depois da sua experiência nos 2 mandatos, depois da leitura muito próxima que ele fez do mandato e meio da Dilma, né, antes do impeachment, ele mesmo fez autocrítica pública, né? Quer dizer, olha, eu não enfrentei a questão das telecomunicações. E continua não enfrentando, né? Quer dizer, o poder dos monopólios, né, dos grandes grupos, agora, né, reforçados pelas igrejas neopentecostais, etc., continua inquestionável, né? A questão do sistema financeiro também, quer dizer,
seja pela convivência, entre aspas, pacífica, né, com Roberto Campos Neto, que está mais complicado, porque os caras votaram, né, a lei da independência do Banco Central, mas já pensando, né, os 2 primeiros mandatos, ele conviveu 8 anos com o Henrique Meirelles no Banco Central, fazendo gato e sapato da política monetária. Então, também não se enfrentou a questão dos spreads elevadíssimos, não se enfrentou a possibilidade de usar os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, Banco do Nordeste, o BASA e o próprio BNDES, para baixar os spreads e trazer, né, quer dizer, o capitalismo brasileiro para o que é a rentabilidade financeira no resto do mundo. Não existe esse paraíso financista, né, que a gente vive aqui dentro. Mas então você diz, quer dizer, ele vai entrar mais nessa bola dividida? Eu não sei, né? Quer dizer, então talvez eventualmente ele possa dar uma enquadrada na presidência da Petrobras, né, de dar uma orientada, etc. Mas se não mexer na questão fundamental, que é a possibilidade que você tem de capitalizar as empresas estatais através do fundo público, ou seja, mudar o novo arcabouço fiscal, a gente vai ficar completamente amarrado, para usar a expressão do genuíno que eu estou usando há muito tempo. A gente vai transformar isso aqui numa boa gestão, com muitas aspas nesse boa, de um social-liberalismo. Porque, de novo, nós estamos aqui entre amigos. A solução que o ministro da Fazenda oferece para continuar o desenvolvimento de políticas públicas através do Estado brasileiro é por meio de parceria público-privada. O Haddad ele bate no peito e se orgulha de ter feito a lei das PPPs e acha que isso é a solução. Tanto que o novo arcabouço reduz a capacidade do Estado, né, porque você continua tendo a lógica de promover equilíbrio fiscal através da redução da despesa. Isso, num horizonte de 10, 15 anos, a conta não fecha. Entende? Então, muito menos para as necessidades de uma empresa como a Petrobras. É possível que o Afer, né, Petrobras, se transforme e ganhe relevo. Porque a gente tem uma questão também, que eu acho que é importante de ser colocada, que é uma resistência que a gente tem em vários setores da economia e da sociedade brasileiras a esse que o Trevas está chamando de adornamento, né? Quer dizer, de tornar a empresa Petrobras e o sistema produtivo brasileiro contemporâneo das necessidades da questão da sustentabilidade no mundo de hoje. Isso que é fato. Mas então vão dizer, mas os países exportadores de petróleo não estão fazendo nada, a Noruega continua explorando. Eu não estou dizendo que da noite para o dia a gente tem que parar de explorar petróleo, não é isso. Mas a gente tem que, já devia ter começado um processo de incorporar tecnologias mais sustentáveis, menos dependentes, tá certo, dos combustíveis fósseis, que têm os problemas todos do aquecimento, da poluição, etc. e tal, para uma empresa que não seja simplesmente petrolera do petróleo. Quer dizer, então, enquanto o capitalismo no mundo tiver explorando petróleo, o Brasil vai estar junto. Só que os países mais desenvolvidos já estão apontando para a reutilização de outras fontes energéticas. E a gente tem que estar contemporâneo disso. E a gente tem escala para fazer isso, é o que é mais importante. Sem abandonar a importância que a Petrobras de hoje tem na economia brasileira. Vamos lembrar, os caras acabaram com uma coisa chamada conteúdo nacional, que é fundamental. Quer dizer, as plataformas petrolíferas que são, né, extremamente requintadas do ponto de vista tecnológico e mesmo do investimento para a sua materialização, elas tinham exigência de conteúdo de 90%. Isso dá um efeito em cascata para uma série de setores e ramos da indústria brasileira. A indústria naval, vamos lembrar, quer dizer, a Petrobras é demandante fundamental de navios, sejam navios plataforma, sejam navios para importar, exportar petróleo. Uma boa parte da indústria naval brasileira dependia
dessa demanda da Petrobras. A partir de 2016, com a Lava Jato, né, a Petrobras entrando como a grande maldição do capitalismo brasileiro, etc., isso acabou se reduzindo, mas é necessário que seja retomado também, junto com essa busca de outras fontes de energia. Quer dizer, o foco eu acho que é esse, quer dizer, Petrobras como empresa de energia e não apenas como empresa de exploração e desenvolvimento do petróleo, tá certo? Com relação às questões que o Ricardo apresenta, quer dizer, eu acho que vai um pouco na mesma linha, quer dizer, a agenda da reestatização, ela está bastante complexa, né, de ser implementada. Veja, uma das manchetes, né, que apareceram com essa coisa dos dividendos, né, distribuídos em 2023 foi a conta que se fez de que, olha, os recursos pagos a título de lucros e dividendos da Petrobras em 2023 daria para recomprar e reestatizar a Eletrobras, né? Quer dizer, aquelas áreas que haviam sido privatizadas. Mas, infelizmente, isso não está no horizonte do curto e eu diria talvez nem do médio prazo do governo. Não é essa a intenção, não é essa a preocupação. Porque, de novo, quer dizer, você tem uma orientação, né? Quer dizer, seja no Ministério da Fazenda, seja na direção da Petrobras, quer dizer, de uma certa familiaridade e intimidade com os desejos e os interesses dos operadores do sistema financeiro, privado, nacional e internacional. Isso que é fato. Senão o caminho teria sido outro, não teria sido esse que foi implementado ao longo desses 14 meses do terceiro mandato do Lula, entendeu? Vamos lembrar, o Lula dizia na campanha, eu quero fazer 40 anos em 4, pegando o mote, né, do Juscelino lá dos 50 anos em 5. Já foi mais de um ano e muito pouco foi feito. E o Lula sabe disso, quer dizer, se ele quer deixar uma marca, se ele quer pensar no Brasil das próximas gerações, a recuperação do protagonismo do Estado é uma necessidade. Né? Quer dizer, ter a expectativa que todas essas necessidades do desenvolvimento e do investimento vão ser feitas pelo capital privado, isso é bater de frente com a história do capitalismo brasileiro e mundial. Né? Quer dizer, sem a presença do Estado, isso não vai acontecer. Até porque esse país é o paraíso do financismo. O dinheiro parado na especulação financeira rende muito mais do que qualquer empreendimento produtivo, qualquer empreendimento no setor real, tá certo? Então, Ricardo, o que dizer de uma nova área que ainda no Brasil está muito pouco desenvolvido, que são esses setores mais estratégicos, mais voltados para uma agenda ambiental, para uma agenda do chamado século XXI. Seria fundamental, quer dizer, a gente tem todo o universo da biodiversidade, por exemplo, da nossa Amazônia. A gente tem aquilo que os militares da Marinha chamam, né, da nossa Amazônia Azul, as 200 milhas de 8.000 quilômetros de costa, né? Quer dizer, é um potencial, um universo de desenvolvimento de pesquisa de conhecimento que assegura, com outros elementos, o aquífero Guarani, tudo que a gente tem de reserva de água, quando todo mundo dos estratégicos dizem, olha, as próximas guerras vão ser por conta da disputa de água, e o Brasil está, né, quer dizer, montado mais uma vez numa possibilidade, num potencial de reservas naturais fenomenal. Agora, o que falta é o quê? É a vontade política de construir esse projeto nacional de desenvolvimento. E a gente está numa quadra no Brasil e no mundo que vamos combinar que, quer dizer, as visões que a gente aqui, na maioria dos participantes, tem, não é exatamente uma visão hegemônica, quer dizer, essa hegemonia tem que ser buscada para ser conquistada. E o governo seria um dos elementos fundamentais para lançar esse debate na sociedade e trazer a população a defender esse projeto. Tá certo? Porque senão isso não avança. A gente conhece as correlações de forças no Congresso Nacional, essa coisa toda. Tá certo? Então, eu acho que eu já avancei bastante aqui, Granado. Eu devolvo a bola para você, né? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela contribuição de todo mundo que falou e da atenção que todo mundo que preferiu só escutar dessa vez.
Muito obrigado, Paulo Plias. Como você próprio disse, isso deixa a gente com gosto de quero mais, né? Eu acho que você pôs o dedo em algumas feridas importantíssimas, a gente transcendeu o simples debate sobre a Petrobras. Eu acho que você abordou algumas questões, né? E as perguntas também apontaram nessa direção. Abordou questões que são estratégicas, que são estruturais. Então, já fica o compromisso com você de que a gente vai te convidar para retorno de algumas outras conversas. Quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer muito a participação de todas as pessoas que estiveram aqui conosco e desejar a todos uma muito boa noite.